Graça e paz, meus irmãos. Vamos meditar em Isaías capítulo 7, verso 1 ao verso 4. Nos dias em que Acais, filho de Jotão, filho de Uzias, era rei de Judá, Rezim, rei da Síria, e Peca, filho de Remalias, rei de Israel, subiram a Jerusalém para lutar contra ela, mas não conseguiram conquistá-la. O verso 1 nos situa no contexto aqui dos reis que estavam reinando tanto no Reino do Norte como no Reino do Sul. Já havia ocorrido nos dias do filho de Salomão, de Roboão, a separação do reino, e 10 tribos ficaram com o Reino do Norte, ali chamado de Israel, ora também de Efraim. E as duas tribos que ficaram no sul, Judá e Benjamim, elas ficam no território onde está o templo, onde está a adoração ao Senhor do modo correto, enquanto que as outras 10 tribos elas seguem a adoração proposta por Jeroboão e são caracterizadas, marcadas por um grande desvio da palavra do Senhor. Nesse contexto aqui nós vemos que o Reino do Norte se junta com um reino ímpio, né? Tamanha era a impiedade desse reino, né? O Reino do Norte, e o seu rei se junta com o rei da Síria, Rezim, e eles têm um propósito de agora destruir o povo do Senhor, o reino de Judá. O verso 1 resume toda a batalha do início ao fim, do planejamento até o fim, com toda a frustração desse plano, quando diz que eles não conseguiram conquistar a Judá. Mas o versículo 2 diz: quando informaram a casa de Davi que a Síria estava aliada com Efraim, o coração de Acais e o coração do seu povo ficaram agitados, como se agitam as árvores do bosque com o vento. Né? O modo como eles receberam essa notícia, eles ficaram apavorados, eles ficaram desesperados, né, diante da trama daqueles dois reinos, dois povos, em destruir, né, o povo do Senhor. O problema com essa reação, tanto do rei como de todo o povo, é que havia uma promessa da parte do Senhor. O Senhor iria preservar a casa de Judá. O Senhor iria preservar, e dessa casa a profecia da vinda do Messias. Então, quando eles começam a se desesperar, eles estão olhando numa perspectiva puramente humana, eles estão se esquecendo da palavra de Deus, das promessas de Deus. Eles não estão confiando mais no Senhor, eles só confiam nos homens. E muito mais nós aprendemos quando nós estudamos o contexto nos livros de 1º Reis e 2º Reis, e nós percebemos como o reino de Judá reagiu, né, especialmente o seu rei, Acais, diante dessa situação tão difícil. Ele vai buscar aliança em outro reino ímpio. Ele não confia em Deus, ele não descansa em Deus diante da adversidade, mas o seu desespero faz ele recorrer a um caminho que o Senhor já havia dito que era proibido: fazer aliança com a nação ímpia. O verso 3 diz: então o Senhor disse a Isaías: vá agora com seu filho, Sear-Jazube, encontrar-se com Acais, que está na outra extremidade do aqueduto do tanque superior, junto ao caminho do campo do lavandeiro. Aqui o rei Acais já está no local onde estão os reservatórios de água da cidade. Ele já está planejando como ele enfrentar o cerco, como ele se defender e vendo as provisões. E alguém pode até imaginar que essa reação de Acais é uma reação prudente, uma reação correta nesse contexto em que ele vê os inimigos se aproximando do povo, mas o Senhor o exorta. O texto no verso 4 diz: diga-lhe o seguinte: tenha cuidado e fique calmo, não tenha medo, nem fique desanimado por causa desses 2 tocos de lenha fumegante, por causa do furor da ira de Rezim e da Síria e do filho de Remalias. O Senhor manda o profeta Isaías ir com o seu filho para ali, né, a testificar, porque o nome do menino falava sobre essa mensagem de que a descendência seria preservada. O menino, o seu próprio nome sinalizava esse conceito de que o rei não deveria temer, o rei não deveria ficar desanimado
diante daquela perspectiva, daqueles planos que os homens estavam se levantando para ir contra o povo do Senhor. A palavra de Deus nos chama a nós confiarmos no Senhor, não andarmos por vistas, mas andarmos por aquele que nos ensina, por aquele que nós cremos, vemos por fé. Nós confiamos no seu poder, no seu agir e no seu cuidado sobre o seu povo. Que o Senhor Deus nos guarde e fortaleça os nossos corações a confiarmos e descansarmos nele. Deus nos abençoe.